Amém, meus queridos? Eu queria compartilhar uma palavra assim que eu acho muito interessante com vocês. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou acessassem no seu smartphone em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao final. Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao final. Deu certo aí? Conseguiu achar? Lucas, capítulo 4, ok? Amém. Todos acharam? Eu quero falar hoje sobre necessidades, irmãos. Necessidade. Talvez uma palavra muito comum no cenário atual, né? O que o ser humano precisa de fato? O que você que está aqui nessa noite precisa hoje? Talvez o que você precise hoje não foi a mesma coisa de ontem ou de anteontem. Mas fato é que em todo tempo nós temos algumas necessidades. O mundo tem uma necessidade. Gramado tem uma necessidade. O ser humano tem necessidades. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre isso, algumas necessidades, não somente a nível físico, ou a nível secular, mas algo muito mais além, muito mais transcendente. Aquilo que está no coração de Deus. Qual é a necessidade de Deus? Qual é a necessidade do reino de Deus para o tempo atual? Então eu queria pensar nisso com vocês nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé, se você puder, amém? Lucas capítulo 4, versos 38 ao 44. Eu gosto muito lá, como eu faço lá na PIB, em EFAP, fazer uma leitura alternada. Não sei se vai ter condições aqui. Irmão Jonas, meu querido, vai ter condições de fazer alternada? Vai ser projetado o texto? Vai, né? Então vamos fazer assim, eu vou estar lendo os versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Pode ser? Amém? Lucas capítulo 4, versículo 38 até o 44. Eu começo, versículo 38, que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. A igreja? Quarenta diz: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Ok? Podem tomar assento, meus queridos. Você que está em casa aí também, que Deus te abençoe e que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Muito bem, queridos, como eu falei aqui sobre necessidades, queria perguntar para você, não precisa responder, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a maior necessidade da humanidade na atualidade? Talvez alguns digam assim: pastor, a maior necessidade seria a erradicação completa aí dessa doença, dessas variantes que têm assolado o mundo. A gente tem tido um confinamento
muito longo, a gente está doido para ter aquele reencontro, se abraçar novamente, ter o nosso tempo de confraternização, de interação. Talvez você diga isso, talvez outras pessoas digam algumas outras coisas também. Mas como eu falei inicialmente, irmãos, eu quero falar sobre uma necessidade muito mais importante e superior a toda aquela necessidade humana, que é a necessidade do reino dos céus. Amém? Queria que passasse um slide aí, eu coloquei ali, necessidades ditas por Jesus. O que Jesus de fato diz que é necessário para nós? Será que coincide com aquilo que nós pensamos ser necessário? Será que é o que nós imaginamos? Será que é o que nós estamos passando e vivendo no momento? Eu queria compartilhar com os irmãos. O texto aqui é muito interessante, irmãos, porque Jesus está ali na região da Galileia, e a Bíblia diz aqui que ele sai da sinagoga, ele vai à casa de Simão, e ali a sogra de Pedro estava enferma, e o texto diz aqui que Jesus impôs as mãos sobre ela, e ela foi curada. E com certeza houve muita alegria naquele momento, de todos. Não sei de Pedro, né? Era a sogra dele, então não sei se ele ficou feliz, né? Mas com certeza que sim, né? Só uma brincadeira. Mas, irmãos, fato é que onde Jesus passava, milagres aconteciam. E o texto diz aqui que com isso, a fama de Jesus começou a crescer cada vez mais, havia muito mais visibilidade de Jesus naquele contexto e naquela região. E o texto continua dizendo aqui, no versículo 40, que ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele as curou, impondo as mãos sobre cada uma delas. Então o povo se alegrou mais ainda. Houve uma cura da sogra de Pedro, e aí, consequentemente, houve a cura de muitas outras pessoas. Existe uma tradição rabínica em que as pessoas não podem andar mais de 1 quilômetro se aproximando aí do pôr do sol, e a gente vê aqui a urgência e a necessidade que o povo tinha de ser curado. Que eles, assim que o sol se pôs, eles foram imediatamente até Jesus, não perderam tempo, né? Por causa dessa necessidade. E o texto diz que Jesus curou a todos. Fala também sobre espíritos imundos, pessoas que estavam possessas também. E alguns espíritos até anunciavam: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus, ele nem perguntava, não permitia que eles falassem, justamente para que não fosse anunciado precocemente a sua identidade, que ele era o Cristo, né? A gente acaba entendendo aí que Cristo, ele queria que as pessoas entendessem isso de forma natural, que não fosse algo revelado por homens, mas sim de Deus, como acontece lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro teve essa revelação divina acerca de Jesus, né? E aí diz que ao romper do dia, no versículo 42, Jesus foi para um lugar solitário. Jesus tinha esse costume de ir para um lugar mais privado, para ter o seu tempo de oração, o seu tempo de comunhão. Isso é muito importante, serve para cada um de nós também. Mas a multidão estava necessitada de algo. Havia uma necessidade muito grande. E assim, quando Jesus saiu, o povo ia atrás. Jesus não tinha um tempo assim de sossego, de tranquilidade naquela região, irmãos. Vocês imaginam, então, a fama de Jesus era enorme, ele não tinha nem tempo para descansar muitas vezes, né? E aí o povo foi atrás dele, e diz aqui o texto que as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Por que o povo não queria que Jesus as deixasse? Por uma necessidade. Mas eu quero falar aqui hoje, irmão, sobre uma necessidade maior ainda do que essa. Muitas vezes o homem acha que precisa de algo que vá saciar a sua necessidade no momento, a sua sede, o seu deleite muitas vezes, mas nem sempre isso é prioritário. E é justamente sobre isso que eu queria falar com os irmãos,
sobre essas necessidades não nossas, não humanas, mas sim necessidades que estão no coração de Deus e que Jesus ele ensinou aqui a esse povo e nos ensina também através da sua santa palavra. Em primeiro lugar, dá para colocar aqui? O que diz ali, irmãos? Existe uma necessidade de pregação. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a maior necessidade da humanidade. Mas de uma coisa eu sei que é certa. E essa necessidade é bíblica e dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus fala, está na ordem do absoluto. Ele diz que aqui no versículo 43, a parte A, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Essa é a necessidade que está no coração de Deus, irmãos. A primeira necessidade. Jesus deixou claro para aquela multidão de que a cura é boa, a cura é muito legal, nós sermos abençoados é muito bom, recebemos bênçãos de Deus, sermos restaurados fisicamente, emocionalmente. Mas uma grande necessidade superior àquela necessidade humana que estava no campo humano, no campo finito, era uma necessidade espiritual, de que a palavra precisava ser pregada. Irmãos, imagine o contexto ali, talvez seria muito bom, muito mais confortável. Jesus ali junto com aquela multidão, o povo gostando de Jesus, pessoas ali da sua própria região. Jesus sendo reverenciado por muitos ali. E se a gente de repente estivesse no lugar de Jesus, talvez a gente pensaria assim, é melhor ficar por ali, todo mundo gosta de mim, todo mundo está precisando de mim, as pessoas aqui me valorizam, mas a gente percebe aqui que não é o nosso interesse, não é aquilo que nós pensamos ser o melhor, é aquilo que Deus pensa ser o melhor. E aí Jesus deixa claro, vocês querem que eu fique aqui, vocês estão insistindo para que eu fique aqui, mas existe uma necessidade maior, é uma necessidade de pregar a palavra. Existe urgência nessa mensagem, irmãos. Existe uma necessidade grande de nós anunciarmos a palavra do Senhor, proclamarmos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, o texto diz assim, olha, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Algumas versões diz a palavra de Deus. A fé é gerada pelo ouvir. Quando as pessoas entendem a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa, toca no coração daquela pessoa, ela é renovada, ela é restaurada. Ela tem um novo nascimento através do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é uma grande necessidade. Os homens pensam diferente, irmãos. Existem pessoas que acham que a maior necessidade é somente a dela. Vão para a igreja muitas vezes para buscar algo que satisfaça a sua necessidade somente e depois dão as costas para Deus. Se nós não conseguimos entender a importância daquilo que está no reino dos céus, as necessidades do reino, nós nunca teremos convicção e certeza do que é realmente uma necessidade. E como consequência disso, existem muitas pessoas que às vezes vão até Deus e por entenderem dessa forma, são pessoas fracas e que se afastam facilmente por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, passou um vento, alguma situação que ela não goste, já é o suficiente para ela abandonar e se afastar dos caminhos do Senhor. Porque entendeu uma necessidade errada e não uma necessidade completa e absoluta, que é a pregação da palavra de Deus. O jovem pastor Timóteo, começando o seu ministério, sendo mentoreado pelo apóstolo Paulo, o texto diz que Paulo diz assim para ele, olha, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Essa foi a recomendação de um mentor para o seu discipulando, para o seu discípulo, para que ele priorizasse aquilo, porque aquilo era muito importante, e ele começando o seu ministério verdulento, tão noviço, no ministério pastoral, ele precisava entender
essa necessidade do reino, que era de pregar a palavra em todo o tempo, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos privar disso. Nós não podemos deixar de anunciar essa necessidade. Lembra lá de Pedro, Atos capítulo 2? O Espírito Santo desceu sobre a igreja, houve aquele mover, e aí Pedro vai e anuncia, ele proclama, ele prega a palavra naquele momento ali, diante de tantas pessoas, diante de tantas testemunhas. Ele traz aquele sermão que nós intitulamos como sermão prova, e ali muitas pessoas aceitam a Jesus. O texto diz que 3.000 almas se convertem naquele momento, porque a palavra foi pregada. Amém? Existe uma necessidade de pregação. Mas o texto fala mais alguma outra coisa também. Segundo lugar, pode colocar aí para mim? Pode passar o slide? Número 2. Essa água aqui é para mim? Essa água, posso beber? Amém. Tive sede e me deste de beber, obrigado. O que diz ali, igreja? Existe uma necessidade de expansão. Pregar e expandir. O texto diz assim, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Amém, irmãos? Eu e você que está em casa também, cada um de nós precisamos entender que essa mensagem ela não pode estar somente limitada aqui a Gramado, limitada aos nossos vizinhos, limitada somente aqui ao Rio Grande do Sul, não. A Serra Gaúcha, não. Essa mensagem, essa visão de necessidade, ela precisa ser difundida por todas as cidades, até os confins da terra. Irmãos, nós não podemos perder esse foco de que existe uma necessidade de pregar em todas as cidades. Como eu falei no início aqui, seria muito cômodo para Jesus ficar somente ali. Tá bom demais. O povo gosta de mim aqui, tá bom demais. Mas Jesus nos mostra uma visão muito além, de que o evangelho não pode ficar confinado somente em um determinado lugar. Eu entendo, irmãos, que a nossa visão de missões precisa ser uma visão integral. Eu vivo missões na integralidade da visão. Pastor, de que forma eu vivo isso? Muitas vezes a gente somente destaca algumas coisas, né? Mas eu vivo missões indo, eu vivo missões contribuindo, eu vivo missões mobilizando, e eu vivo missões também orando. Amém? Muitas vezes ele fala assim, eu já oro por missões, não preciso fazer mais nada. Eu já contribua com missões, não preciso fazer mais nada. Não, eu já estou indo para o campo, já vou de um lugar para o outro, não preciso fazer mais nada. Irmãos, é na integralidade da visão. Eu faço missões assim. Nós precisamos fazer missões assim. E Jesus ensina aqui a importância. Vocês não podem perder o foco. Eu tenho pregado lá na igreja uma série de mensagens baseada em Atos dos Apóstolos. E é muito interessante isso, porque você vê a igreja crescendo, a igreja se expandindo ali em Jerusalém. E isso é bonito demais. A gente fica encantado com o texto bíblico. A gente ama ver aquela igreja crescendo. 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, pessoas se convertendo, isso e aquilo. Até o capítulo 7 aí acontece uma coisa que ninguém esperava. Talvez até imaginariam o que ia acontecer, mas não tão precocemente. Acontece o primeiro martírio. Estevão é morto por causa da pregação. E como consequência disso, o que acontece, Johnny? A igreja passa a ser perseguida. A igreja, ela vai e acontece toda aquela diáspora, podemos dizer assim. E uns vão para um lugar, vão para Samaria, outros vão para outro lugar. E aí a gente costuma dizer que a igreja não entendeu muito bem Atos 1:8, quando diz,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Aí Deus vai e trabalha aí Atos 8:1, quando a igreja ela se dispersa justamente para onde? Para Samaria e para outras cidades da Judéia e até outros lugares também. Praticamente o oposto. Atos 1:8 não foi cumprido, e aí Atos 8:1 acaba se cumprindo. Então a igreja ela se expande. E a gente pensa assim, algo tão negativo, a morte de alguém, pode produzir bênção? Pode, irmãos. Através da morte de Estevão, como se fosse aquela semente, naquele momento ali da era apostólica, que morreu e que germinou algo novo, porque através dessa morte, através do povo sendo disperso, essa dispersão da igreja, muitas outras pessoas conheceram o Evangelho. Atos 8 relata quando Filipe, aquele evangelista, né, chega ali em Samaria e prega a palavra. O texto diz no capítulo 8, versículo 8, que houve grande alegria naquela cidade. O etíope, no meio do caminho, ele ouve a palavra também. Muitas pessoas ali são convertidas. Por quê, irmãos? Porque existe uma necessidade de expansão. E nós precisamos entender isso. E às vezes Deus dá uma sacudida na gente, acontece uma coisa difícil no nosso meio, para que a gente possa acordar, para que algo positivo possa ser produzido através de algumas circunstâncias. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 7. Mas às vezes nós não precisamos passar por isso, irmãos. É necessário que nós entendamos isso. De que existe uma necessidade de expansão. Nunca perca a integralidade da visão, amém? Não perca a hipótese alguma. Muitas vezes, isso acaba nos acomodando. E a coisa parece que está bom demais, mas existem tantas pessoas precisando de Jesus, morrendo sem Jesus, e nós estamos omissos a isso, porque não entendemos a necessidade da pregação e a necessidade da expansão. Amém? Terceiro lugar, existe ainda outra necessidade. Pode colocar para mim? O que diz ali, irmãos? Existe uma necessidade de cumprir a missão. Você conhece a sua missão? Você parou para pensar assim, qual é a minha missão? Qual é a chamada que Deus tem para a minha vida? O interessante é que o texto diz assim, ó, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Sabe o que é isso, irmãos? É convicção do chamado, é convicção da sua missão, é ter a certeza de que, independente de tudo que me ofereçam, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, um ministério a ser realizado, a ser efetivado. E eu não vou esmorecer. Eu não vou olhar para trás, eu não vou descer do muro, não vou descer da minha obra para fazer outra coisa, porque eu tenho uma missão a ser cumprida e eu preciso colocar isso em prática. Eu não posso perder o foco. Era exatamente isso, parafraseando, que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho uma missão e essa missão precisa ser priorizada. É por isso que eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a sua missão? Será que você já perguntou, Senhor, qual é a minha missão de fato? Será que você tem vivido a missão de Deus para a sua vida? Será que você entendeu claramente isso, que é uma necessidade também? E muito mais do que uma necessidade, como eu falei anteriormente, é uma necessidade do reino de Deus que Ele tem para ser realizado através da sua vida e da minha vida.
Será que você já entendeu a sua missão? Jesus entendeu. Irmãos, para a gente poder entender algumas necessidades do reino, nós precisamos conhecer a nossa missão. Quero reiterar isso aqui. Nós precisamos entender a nossa missão. Teve um tempo que eu estava trabalhando, e aí Deus começou a falar fortemente ao meu coração, especificamente em 2008, quando eu comecei o seminário, em 2008, fala fortemente ao meu coração sobre a chamada missionária. E aí eu comecei com aquele negócio de protelar, funcionário público lá no Rio de Janeiro, federal, minha esposa também funcionária da prefeitura. Aquele negócio de deixar tudo para ir para o campo é muito complicado. Mas aí o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração sobre a minha missão, sobre a minha chamada. Eu comecei a entender isso. E aí comecei a chegar no meu ambiente de trabalho e olhava tudo aquilo ali e falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Irmãos, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Deus já tinha falado sobre a missão que ele tinha para a minha vida, eu estava protelando aquilo ali, e eu comecei a perceber no cenário que eu estava vivendo ali, de que eu precisava mudar algo, que eu precisava realmente colocar aquilo em prática. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e pensava, não tem mais sentido para mim. Se eu não cumprir a missão que o Senhor me confiou, não tem mais sentido eu ficar aqui. Eu não estou me sentindo bem. E aí, irmãos, eu procurei colocar em prática essa missão que o Senhor me confiou. Nós precisamos, irmãos, entender a nossa missão. E entender que a nossa missão é uma necessidade prioritária no reino dos céus. Amém? Talvez você tenha recebido um chamado de Deus, eu não sei. Talvez Deus tenha falado ao teu coração por diversas vezes sobre a sua missão. Fulano, eu quero você nessa área. Eu quero que você atue nessa área, assim. A gente protela, vai protelando, meus irmãos. Existe aquela preocupação, aí vem as inquietações, né? A solicitude humana, e muitas vezes nós queremos limitar o poder de Deus, falar, mas Senhor, eu tenho isso agora, como é que eu vou deixar tudo isso para poder viver essa missão? Para poder fazer isso que o Senhor quer. Mas a gente se esquece, irmãos, que o mesmo Deus que chama é aquele que capacita. E uma das palavras mais fortes que eu recebi, que corroborou para eu vir para o campo missionário, foi a seguinte frase: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas coisas. Amém? Quando nós cuidamos daquilo que Deus nos confia, Ele cuida de nós. O problema é nosso. O problema muitas vezes é a nossa mente finita, que coloca tanta coisa como obstáculo para que nós realmente cumpramos a chamada e a missão que Deus tem para a nossa vida. Nós temos uma missão, irmãos, cada um de nós aqui, cada um de vocês tem uma missão. Você que está em casa, você tem uma missão. E nós precisamos viver essa missão, porque é uma necessidade também do reino. Em último lugar, queria falar sobre o quarta necessidade. Pode colocar para mim? O que diz ali, igreja? Existe uma necessidade de continuação. Por que eu digo isso, irmãos? O texto diz assim, vou ler todo aqui o versículo 43 e o 44 para que os irmãos entendam. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus estava lá na Galileia, Cafarnaum, na casa de Pedro, naquela região. Versículo 44 já fala aqui sobre o cumprimento dessa missão. Irmãos, muitas vezes nós até entendemos a nossa missão, como eu falei aqui com vocês anteriormente. Mas o mais importante de entender a missão é cumprir a missão. É dar continuidade à missão.
É você permanecer na missão. Você colocar em prática a missão. Às vezes fica somente na teoria. Talvez o versículo 43 seria muito bonito, mas se não houvesse o versículo 44 mostrando de fato que Jesus, ele efetivou essa missão, ele cumpriu essa missão, talvez não teria sentido. Mas o versículo 44 deixa muito claro de que Jesus, ele não foi levado, não foi conduzido a continuar naquela situação tão confortável para ir naquela região, não. Ele entendeu que ele precisava ir além, de que ele precisava realmente cumprir a missão em outras cidades. E aí ele desce para a região da Judéia e prega em várias sinagogas ali da Judéia. O importante, irmãos, entenda isso, não é começar a missão, é você concluir ou permanecer na missão. Amém? Porque aí no meio do caminho vai ter pedradas, vai ter dificuldades, você vai querer desistir, vai querer parar, vão ter algumas investidas aí do inferno, coisas outras, tentando paralisar a sua missão. Por isso que é importante, irmãos, nós não perdermos o foco. Se a minha missão é essa, aconteça o que acontecer, chova canivete, faça frio ou faça sol, eu preciso prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Se a gente começar a olhar para um lado e para o outro, a gente acaba desistindo, acaba esmorecendo. E é necessário, muitas vezes, entenda isso, que nessa jornada, nessa caminhada aí, aconteçam alguns percalços, algumas dificuldades, para que a gente possa crescer. Para que nessa experiência de crescimento nós possamos ajudar outras pessoas também, como o apóstolo Paulo fez com o seu discípulo Timóteo, Tito e tantos outros também. É necessário que aconteça isso. E aí tem gente que no primeiro momento, a primeira pedrada que acontece, ela quer desistir, olhar para trás. Não, irmãos, a missão é muito mais importante do que os nossos ideais. E aí eu uso um outro ditado que marcou muito a minha vida: quando o ideal ele é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. Aconteça o que acontecer, irmãos, siga em frente, não olhe para trás. É necessário que essa missão tenha continuidade. Não dá para parar no meio do caminho, não. Vão acontecer problemas, vão vir um sambalate da vida tentando paralisar a tua caminhada, a tua construção, a tua missão. Mas você precisa ter essa convicção no seu coração de que você está fazendo uma grande obra, de você está fazendo uma coisa muito grande, muito importante. É uma necessidade do reino dos céus. É isso que Jesus nos ensina nesses textos aqui, que existe uma necessidade muito maior. Talvez você tenha amigos que falem: eu tenho tanto essa necessidade, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. As pessoas, meus irmãos, têm uma mente muito limitada. E Deus nos confiou essa missão e essa palavra para que nós possamos apresentar para essas pessoas que existe um caminho muito mais excelente. Existe uma necessidade superior a todas aquelas que estão no campo das ciências humanas ou da vida do homem. É Jesus. É Jesus. É Jesus na vida dessas pessoas. Guarde isso no seu coração. Entenda que nós temos uma grande necessidade de pregar, de expandir, de entender a nossa missão e de continuar e de prosseguir até o fim
nessa nossa missão. Amém? Isso agrada ao coração de Deus, irmãos. Que exemplo lindo nós temos aqui na própria pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos também imitar, praticar. Ele nos deu esse exemplo para que esse exemplo pudesse ser seguido. Amém? Qual é a tua necessidade hoje? Qual é a nossa necessidade hoje? Eis aqui, uma necessidade que vem direto do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Saiba que por onde você passar, no cumprimento dessa necessidade, muitas vidas se alegrarão, muitas vidas serão mudadas, serão transformadas, porque quando nós priorizamos aquilo que é prioritário, desculpa a redundância, mas quando nós priorizamos aquilo que de fato é prioritário, grandes coisas acontecem. E é o que o mundo precisa, irmãos. É o que Gramado precisa. É o que o bairro aqui precisa. É o que o Rio Grande precisa, Brasil. Todo o planeta Terra. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse assim: qual é a minha missão, Senhor? Ah, Senhor, confirma no meu coração a minha missão, a minha chamada. Eu preciso cumprir isso. Ou talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está em casa, já recebeu de Deus a sua missão. Já está mais do que claro. Deus já falou várias e várias vezes ao seu coração sobre a sua missão. Mas você tem protelado isso. Ah, meus queridos, é tempo, é momento de nós colocarmos em prática a missão que o Senhor nos confiou. O desafio que eu faço para você hoje, nesse momento, é que se você tem uma missão, se tem essa convicção, ou se Deus falou sobre uma missão específica ao seu coração nessa noite, com a permissão, pastor Renato em casa, irmã Kênia, Jonas, querido, eu queria chamar você aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, amém? Para que não haja percalços, não haja dificuldade, não haja empecilho mais, para que essa missão ela seja cumprida. Você tem uma missão, você tem um chamado, você precisa colocar em prática, ainda não colocou? Está tendo muita dificuldade, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, vem aqui então. Nós vamos orar juntamente com você, para que Deus ele possa te ajudar, para que Deus ele possa te capacitar para que você vá adiante. Vem aqui, venha se você tem uma missão, se você entende isso, venha. Amém? Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Existe um segundo convite que eu queria fazer para você também. Você que está aqui e que entendeu essa necessidade maior de confiar sua vida a Jesus, a colocar sua vida diante do altar de Deus, e você ainda não fez. Se você deseja também nessa noite, vem aqui. Amém? Vem aqui. E nós queremos orar pela sua vida também. Se existe alguém assim que deseja, eu quero receber Jesus na minha vida, esse Jesus que mudou a vida de tantos, esse Jesus que curou pessoas, que quer me dar a vida eterna, uma vida abundante, venha também. Nós queremos orar por você, amém? Existe alguém? Você que está em casa aí, que entendeu essa mensagem, talvez assistindo pelo Facebook, Jesus quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer apagar o seu passado e escrever uma nova história daqui por diante. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos Te agradecer por essas vidas, Pai querido, que vieram aqui na frente,
Vidas, Pai querido, que têm um chamado, que já tiveram um chamado, que já entenderam a sua missão, ou que hoje, através do Teu Espírito Santo, entenderam essa chamada em suas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, a minha oração, Pai querido, é que o Senhor possa ajudá-las, para que isso seja de fato efetivado na vida de cada uma delas, ó Deus. Deus querido, muitas vezes a vida, o cotidiano tem impedido que essa missão seja cumprida, Pai querido, mas que hoje muralhas sejam caídas, sejam derribadas, grilhões sejam desfeitos, Pai querido, para que essas vidas possam cumprir a sua missão, a missão que o Senhor nos outorgou, ó Deus. Ajude, Pai querido, essa irmã ou esse irmão nessa noite, Pai querido, a cumprirem essa missão, Deus querido. Não deixe que eles saiam daqui com dúvidas, mas que eles possam entender de forma audível a Tua voz, falando aos seus corações, ó Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Seja com a vida deles, Pai querido. Que eles sigam em frente, que eles não percam o foco, que eles olhem sempre para a cruz, sempre para o alvo que é Jesus. Como diz a Tua palavra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que assim seja, Pai querido, na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, na vida daqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento, ou que irão assistir, eu não sei, ó Pai, mas só o Teu Espírito Santo, Pai querido, conhece os corações e sabe a forma de trabalhar. Toma essas vidas em Tuas mãos, Pai querido. Escreva uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Podem ir para os seus lugares. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Podem tomar assento? Quem foi abençoado aqui essa noite, amém? Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado para ser uma geração que expande o Evangelho. Que isso possa continuar queimando o nosso coração durante essa semana, durante esses dias. Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Então quem veio já preparado, quem veio já organizado para isso, você que é de casa, você já conhece. Eu quero ler rapidamente um verso, Provérbios capítulo 11, versículo 24. A palavra de Deus fala que uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A generosidade, ela é uma graça que tem muitos efeitos positivos. E como a palavra de Deus diz, o generoso é aquele que prospera, que é abençoado. Então eu quero te convidar que, de acordo com o que está no teu coração, você possa então trazer as urnas, dízimos e ofertas. E na sequência, nós vamos orar também por essa contribuição. Amém? Fique à vontade. Quer que tudo seja como perda, comparado com mim, que o meu eu desapareça, que tu cresças. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu
descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel com cada um de nós e nada tem faltado. Mas nós pedimos também, Senhor, por aqueles que têm falta, aquele que precisa de um emprego, de uma porta aberta. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que possa se abrir nesses dias. Senhor, nós clamamos por aquela família que tem passado, talvez por situações de dificuldade, que ali a Tua presença possa entrar, mas também a Tua provisão. Em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, toda a dedicação nessa noite, nesse altar que é Teu, cada dízimo, cada oferta. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tudo é para Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de comentar com os irmãos sobre o Pix e a máquina de cartão, mas logo ali atrás, junto com a irmã Lúcia, da recepção, existe a máquina de cartão. Então você fica à vontade, tá bom? Caso ainda seja o caso. Eu quero trazer rapidamente alguns recados antes de concluir a reunião de hoje. Eu vou pedir para a Laís colocar ali na projeção um curso, um encontro de jovens casais que tem acontecido já há algumas semanas. Levantou então esse tema, esse foco chamado Finanças no Casamento. Você pode ver ali que vão ser então 4 encontros, um por mês, a partir do dia 7/8. As inscrições, elas precisam ser feitas através do número de WhatsApp que fica aqui na tela. Então eu vou pedir, mesmo para que depois do culto possa ficar aqui, ali também no grupo de WhatsApp da igreja, se alguém precisa de mais informação, pode nos procurar ao final. Ainda ao final da reunião de hoje, vocês vão encontrar lá no fundo a irmã Lúcia, ali no Ministério de Recepção, com alguns bolos que estão disponíveis à venda. Eles vão contribuir com o projeto do gesso que foi implementado e agora tem os acabamentos aqui no piso de baixo. Então, se você puder, por gentileza, procure. São poucas unidades, foram ofertados pela irmã Rafaela e são muito gostosos, ok? É uma forma de contribuir também para a casa do Senhor com as reformas. E ainda você vai encontrar alguns pacotes de laranjas. Eles são para doação, são um presente. Nós aqui a igreja recebeu essa semana um volume muito grande de laranjas e você pode então levar como uma bênção para a sua semana e para a sua vida, ok? Então fica ali logo atrás também. Elas são boas para suco, ok? Vamos nos colocar de pé, por gentileza? Vamos orar então, encerrando essa reunião. Glória a Deus pela tua vida que veio aqui. Pastor Léo, mais uma vez, muito obrigado pela palavra preciosa do Senhor. Que você possa, meu irmão, lembrar dessa palavra durante a semana e ser usado no chamado que o Senhor tem para a sua vida. Seja ousado no Evangelho, seja usado pelo Senhor. Amém? Amado Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de comunhão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos liberta, que nos cura, que nos qualifica, nos capacita e nos envia para pregar as boas novas. Continua queimando no nosso coração, Senhor, para que possamos te obedecer e cumprir a expansão do teu Evangelho e viver o chamado do Senhor na nossa geração. Senhor, usa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está aqui nessa noite, ou até mesmo aqueles que ouviram pela internet. Senhor, nós pedimos por famílias curadas, famílias salvas, que o teu reino possa crescer, Senhor. Pela tua misericórdia, apesar de nós, usa cada um de nós.
Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Que essa semana, Senhor, possa ser cheia da tua presença. Em todo o tempo, nas nossas casas, no nosso trabalho, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos coberto com o amor de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Que ela possa acompanhar cada família. Eu oro, Senhor, ainda por aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam do toque de cura do Senhor. Visita, Pai, visita, Senhor, porque Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura qualquer situação. Senhor, continua, Pai, durante todos esses dias, queimando a Tua palavra ao nosso coração. Levanta, Senhor, atalaias, evangelistas, homens e mulheres chamados que cumpram a pregação do Teu Evangelho nessa cidade e na nossa nação. E que em nome de Jesus, Pai, a Tua graça, a Tua presença nos acompanhe até as nossas casas e cada dia dessa semana. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Antes de ir embora, então, cumprimente 2 ou 3 irmãos, abençoe ele, então.